Fala, galerinha. Vamos lá, dando continuidade? Agora a gente vai estudar um pouco as raízes da nossa equação. Então, no vídeo anterior, a gente viu sobre equação do segundo grau completa resolvida por fórmula de Bhaskara. Eu passei a fórmula para vocês, passei lá a letra grega que representava, né? O b ao quadrado menos 4ac, né? Que é a conta que eu vou ter que resolver para achar o valor de delta. E agora eu vou trazer para vocês o estudo das raízes, tá? Vamos lá, vamos ver o que ele fala aqui, ó. As raízes de uma equação são dadas por x1, que é igual a menos b, mais raiz de delta sobre 2a, e x2, que é igual a menos b, menos raiz de delta sobre 2a, tá? Agora, eu gostaria de falar para vocês que o delta recebe o nome de discriminante, tá? Então, a gente vai passar a chamar o delta de discriminante daqui para frente. Ah, você calculou o delta? Calculei. Você calculou o discriminante? Calculei. Sempre que eu falar calculou o discriminante, eu estou falando calculou o delta, o valor de delta, tá certo? Vamos lá, ó. Analisando o sinal do discriminante, né, do delta, podemos saber se a equação tem duas raízes reais diferentes, se ela tem duas raízes reais iguais ou se ela não tem raiz real, tá certo? Vamos ver quando que isso acontece. Se você for resolver uma equação do segundo grau por fórmula de Bhaskara, quando você achar o valor de delta, ele for maior que zero, tipo 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, né? Qualquer valor de delta que for maior que zero, eu vou ter o quê? Duas raízes reais diferentes, ó. Raiz de delta é um número real maior que zero, a equação terá duas raízes diferentes. Então, o que é importante aqui? Se o meu delta, se o meu discriminante for maior que zero, eu já tenho que saber que eu vou ter x1 e x2, que são as raízes da equação, de valores diferentes, tá? Tem um outro caso, quando o discriminante, né, quando o delta for igual a zero. Sempre que eu tiver a raiz de zero é igual a zero, né? Quando isso acontecer, quando a raiz de delta for igual a zero, o que vai acontecer? As duas raízes serão iguais. Nós vimos no vídeo anterior que a gente chegou lá num valor, nós achamos o valor de delta como zero e vimos que encontramos apenas uma raiz, que era o 3. O 3 era a raiz das duas equações, né? Se a gente voltar lá, vocês vão ver que o delta lá era igual a zero. Então, sempre que eu tiver delta igual a zero, eu vou ter um valor real para as duas raízes, desculpa, tá? Então, as duas raízes com o mesmo valor. Um outro caso é quando o delta é menor que zero. Quando um número é menor que zero? Quando ele é negativo, menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente, tá? Então, a raiz de delta, quando ele é menor que zero, ela não é um número real, né? A gente não consegue extrair a raiz quadrada de um número negativo. Então, sempre que eu tiver delta menor que zero, o meu conjunto de solução vai ser o quê? Vazio. Por quê? Qual a justificativa? Porque não é possível, né, dentro dos números reais, extrair uma raiz negativa, uma raiz quadrada de um número negativo, tá certo, galera? Então, com esses dados aqui, eu consigo, teoricamente, facilitar um pouco o entendimento daquilo que eu tenho que ter como resultado. Se o delta é maior que zero, dois números reais como raízes da minha equação. Se não deu isso, alguma coisa eu fiz errada. Se o delta for igual a zero, eu sempre vou ter o mesmo número para as duas raízes. Se alguma coisa der diferente no meio do caminho, eu fiz alguma coisa errada, devo voltar e olhar. Se o delta for menor que zero, não existe raiz, porque a gente não tem raiz quadrada de número negativo. Se você gravar isso aqui, ó,
o estudo das raízes, isso daqui facilita bastante a sua vida na hora de resolver os seus exercícios, tá certo? Então é isso, bons estudos!